salve amigos, salve galera ligada aqui no canal. Vamos falar sobre futebol pelotense. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Esporte Clube Pelotas, que já deu aí, né, os seus primeiros passos para a disputa do segundo semestre. É aquilo que eu sempre falo, né? Clube de futebol precisa estar jogando. E a competição que se apresenta para o segundo semestre é a Copinha. Copinha deficitária, a Copinha vai te levar para uma Série D do Campeonato Brasileiro, não vai te levar mais para uma Copa do Brasil. A Copinha também tem esse problema de se vai ter quórum ou não de times que vão disputar a competição. Todo mundo sabe desses problemas que tem a Copa do segundo semestre e o que é disputar essa competição. Mas enfim, clube de futebol é feito para jogar futebol. E o Pelotas dá um passo interessante na montagem do seu elenco e principalmente pensando no futuro. Eu sempre defendi nos meus espaços e aqui no canal, sempre falei da importância de se ter um bom projeto de categoria de base e principalmente dar oportunidade para esses jogadores. A gente viu em alguns anos recentes os clubes de Pelotas investindo em pé de obra vindo de fora, em jogadores vindo de fora do estado, jogadores vindo do Rio de Janeiro, jogadores vindo do Nordeste e não conhecendo muito bem a realidade. Não está proibido trazer esses caras, não está proibido trazer esses jogadores, mas tem que trazer os bons e tem que trazer os jogadores que conheçam a realidade do Rio Grande do Sul. O nosso Campeonato Gaúcho, a divisão de acesso e a Terceirona, são campeonatos que têm características totalmente diferentes. O Campeonato Gaúcho é disputado no calor, no extremo calor, a maioria dos jogos são à noite, então é até mais tranquilo jogar naquela época do ano no Campeonato Gaúcho, porque justamente propicia essa questão das partidas acontecerem à noite. A divisão de acesso, ela pega o período mais chuvoso do nosso estado. Bom, a gente está vendo aí na divisão de acesso os gramados terríveis, jogos com campos alagados, enfim, a situação não é nada fácil para quem está jogando a divisão de acesso. E a Terceirona Gaúcha pega gramados ruins, estruturas ruins e pouca atenção por parte da Federação Gaúcha de Futebol. E a Copa do segundo semestre é um misto de tudo isso. É um misto do que a gente tem aí de campeonato do Campeonato Gaúcho, da divisão de acesso e da Terceirona Gaúcha. Você encontra tudo na Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Mas o planejamento do Pelotas ele é correto. A base do time será formada por jogadores que vão atuar o Gauchão A2 Sub-20. Então é importante, atletas que são daqui da região ou atletas que já estavam aqui. Inclusive tem vários jogadores que estavam no Brasil disputando a primeira divisão do Campeonato Gaúcho que agora migraram para o Pelotas para disputar a Série A2. Então nós vamos ter vários jogadores aqui da região. Então você custeia o seu planejamento de futebol. Você não precisa, porque a maioria dos jogadores já estão alojados aqui, aqueles que não são daqui conseguem ali um alojamento, mas a maioria desses atletas tem residência fixa aqui em Pelotas ou na região, então isso facilita, não vai precisar dar aquela ajuda de custo, de aluguel, de apartamento, de conta de luz, enfim, de todos esses penduricalhos que vêm numa negociação com o atleta quando ele vem de fora. Mas claro que, segundo dito pelo próprio Daniel Carvalho, diretor esportivo do Pelotas, ele falou na Rádio Tupanci isso, de que o Pelotas ele vai trazer jogadores também um pouco mais experientes, para agregar também qualidade juntamente com os jogadores do Sub-20. Então a base vai ser de jogadores Sub-20, acredito eu que para a Copinha, Pelotas deve ter aí 18, 19 jogadores do Sub-20 e vai agregar 7 ou 8 jogadores a nível de titularidade. E aí vai mesclando, vai trazer um goleiro experiente, vai trazer um zagueiro, vai trazer um volante, vai trazer um camisa 10, talvez traga um centroavante fazedor de gols. Acho que essas são as principais funções para se montar um time dentro de um campeonato, ou que vai disputar o campeonato.
Mas eu não sei se o Pelotas ele tá utilizando também esse planejamento para o segundo semestre, já também como um laboratório para a divisão de acesso. Aí se o Pelotas estiver fazendo isso, eu acho que está pecando, porque para a divisão de acesso a gente sabe que a característica é totalmente diferente. Cara, não dá para pegar esse rojão que é disputar a divisão de acesso e largar na mão dos moleques. Não dá. É terrível essa competição. A divisão de acesso é muito mais difícil do que o Campeonato Gaúcho. Essa primeira fase, tem muita gente que domina a primeira fase, se engana, cai no primeiro mata-mata. Então é um campeonato extremamente traiçoeiro. E você colocar jogadores que não têm experiência para disputar uma competição desse quilate, acho que o Pelotas não vai fazer isso. E acho que o Pelotas também não vai fazer um laboratório. Acho que o laboratório vai ser com os jogadores que vierem de fora. Esses sim, vão passar por um processo probatório para saber se eles têm condições ou não de continuar. Acredito que seja isso. Eu acredito que o Pelotas parte desse pressuposto. Porque senão, cara, vai ficar muito difícil. A gente sabe da dificuldade que é fazer futebol no interior. Eu já conversei com vários dirigentes, não só aqui dirigentes da dupla Brapel, mas dirigentes de vários outros clubes, principalmente aqui do interior. Cara, o pessoal tendo que fazer mobilização, tendo que conversar com torcedores ilustres, torcedores que têm dinheiro, para conseguir fechar alguns valores, para conseguir ajustar o time para disputar uma competição minimamente. Minimamente. Não é nem solicitando um grande investimento para tentar ir para as cabeças, mas para minimamente disputar a competição. Então, nesse primeiro momento, o Pelotas ele dá um passo importante. Ele investe na sua categoria de base, o que é muito importante. A categoria de base, ela não é para ontem, ela não é para hoje, ela não é para amanhã. A categoria de base, ela é para o futuro. Então, no futuro, o Pelotas vai colher esses frutos. Será na competição profissional do ano que vem? Não sabemos. Será daqui a 2 anos? A gente não sabe. A gente não sabe. O fato é que o trabalho precisa ser bem lapidado. E aí o Pelotas tem o Daniel Carvalho como o cara que está gerenciando tudo isso aí. É um cara experiente, o cara que viveu a Europa, o cara que jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, né? Jogou no Palmeiras, jogou no Botafogo, jogou no Internacional, então jogou no Galo. Então ele é um cara que já passou por esses processos de categoria de base, então ele sabe muito bem como trabalhar essa questão. Cara da bola, cara que enfim, acho que o Pelotas acerta muito e dá esse valor e essa importância para um cara que conhece muito futebol como o Daniel Carvalho. Então, nesse ponto, o Pelotas dá um passo certeiro aí para se encaminhar um bom segundo semestre e fazer um segundo semestre para dar uma satisfação pro torcedor, porque o torcedor ele quer ver o time em campo. Um torcedor do Pelotas eu conheço vários que já pagaram a mensalidade até o final do ano, já estão com essa mensalidade paga e estão só aguardando os jogos, porque imaginem só se o Pelotas joga só o Campeonato Gaúcho. O Pelotas faz 13 partidas em um ano. Em 365 dias, o Pelotas faz 13 partidas. É pouco, é pouquíssimo para um time do tamanho e da tradição do Pelotas. E aí vale mesmo para o Brasil, vale mesmo para o Farroupilha também, né? O Farroupilha que não vai disputar o segundo semestre, o Brasil que indicou que iria disputar, mas que já está dando aqueles passinhos para trás. Só que o Brasil teve ainda a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então o Brasil teve um calendário um pouco mais robusto. Mas pro Pelotas, cara, é um negócio terrível o Pelotas só disputar os 3 jogos do Campeonato Gaúcho. Então, acho que precisa mais. Precisa mais. E o Pelotas pode mais. E eu acho que dando esse passo de que quer, né, fazer com que o seu time esteja disputando competições, esteja, né, procurando atletas. Daqui a pouquinho, né, Pelotas faz aí uma boa campanha na Copa Federação Gaúcha de Futebol, um jogador se destaca, e aí daqui a pouquinho o cara tem uma passagem
pela dupla Grenal, ou até mesmo pelo Juventude. Aí tem uma vitrine e o Pelotas lucra lá na frente. Então é sempre importante isso, cara. É sempre importante tá dando espaço para esses jogadores. A gente viu recentemente aí um trabalho, quando o Brasil esteve na Série B do Campeonato Brasileiro, o trabalho da categoria de base, mesmo com todos os problemas que teve, foi um trabalho em que gerou alguns frutos para o Brasil, né? Alguns jogadores que saíram daqui foram vendidos. Então, né, é importante ter categoria de base. Claro que não vai sair 10 craques, tá, gente? Se sair um ou dois, acho que já vale o investimento. Mas precisa sair alguém da categoria de base, né? Não adianta nada o Pelotas ficar trazendo vários jogadores, né, que vêm de fora, chegam aqui, não jogam, não dão resultado, não se adaptam à cidade, é muito frio, é muito úmido, não gostei da comida, não gostei do churrasco, não gostei do restaurante, não gostei do apartamento, aí depois sai daqui do clube e taca o clube na justiça. Então, é bem complicado. A gente até já falou aqui em outro vídeo, né, que o Pelotas, ele depois do Campeonato Gaúcho, fez ali a sua matemática, fez ali o seu orçamento, ainda dependia de algum ajuste ali para fechar as contas do Campeonato Gaúcho, e agora recentemente aí teve um processo trabalhista, 50 mil reais, enfim, é isso, fazer futebol é isso. Então, por isso que a gente sempre diz, respeito muito quem faz futebol no interior. O presidente Tato lá do Guarani, né, o pessoal lá, o alcalde lá do Bagé, o pessoal lá do Aimoré também, que sempre faz boas campanhas aí, enfim, o pessoal do Veranópolis que se juntou lá na comunidade, o Veranópolis não ia disputar a competição da divisão de acesso, aí o pessoal conseguiu lá se juntar, o Veranópolis até fazendo uma boa campanha, entre outras equipes que estão tentando sobreviver nesse calendário que só prejudica os clubes do interior. Ainda tem mais a Federação Gaúcha de Futebol, que não ajuda. Eu já falei aqui nesse canal, hein? Saudades de Chico Noveleto, porque o Chico Noveleto, ele fazia por onde ajudar os clubes do interior. Então, a gente, na era Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, foi aonde o Rio Grande do Sul teve os melhores resultados esportivos. A gente teve Pelotas na Série D, a gente teve o São Luís na Série D, Brasil na Série B, Juventude na Série A, o Caxias quase conquistando acesso na Série D, enfim, nos principais momentos ali daquele amplo domínio do futebol gaúcho que nós tivemos, né, com muitos times ascendendo divisões, Ipiranga chegando à Série C, o São José subindo à Série C do Campeonato Brasileiro, todos eles com a tutela do Francisco Noveleto Neto, ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Então ele é um cara que preocupava-se com os clubes do interior. Eu não sei o que acontece com o Luciano Oxman, que hoje ele não tem essa preocupação com os clubes do interior. Então, é pouco. Eu sei que é pouco. Eu sei que o torcedor do Pelotas, ele queria que o time estivesse na primeira divisão e estivesse disputando uma Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o que tem pro Pelotas e o que tem pro Brasil também agora é disputar a Copinha de segundo semestre. E a partir disso, a partir de disputar a Copinha de segundo semestre, eu acho que aí sim dá para os clubes, né, começarem a plantar, a semear, para em 2026 conseguir colher e através da colheita retornarem para a primeira divisão. Não vou entrar nesse jogo de que saíram do lugar que não deveriam ter saído. Se saíram por incompetência, tanto do Brasil como do Pelotas. Eu sempre falei aqui, do Pelotas principalmente, na derrota que o Pelotas teve em casa pro rapaz, do Monson, o time lá de Dubai, eu falei, era o momento de trocar a comissão técnica, de fazer um agito e o Pelotas se reerguer na competição. Falei naquele momento. Aí depois os dirigentes do Pelotas fizeram uma meia-culpa, disseram que, não, veja bem, nós perdemos o time, mas não foi por falta de alerta. Ali no momento da derrota, inclusive, eu estava narrando o jogo e disse, esse resultado é para cair departamento de futebol, é para cair técnico, é para cair o vice de futebol e é para cair o executivo.
Não cai vice de futebol, porque o vice de futebol estava colocando dinheiro no Esporte Clube Pelotas, isso aí todo mundo sabe. Então, que caísse o executivo e que caísse a comissão técnica. Não caiu, Pelotas pagou para ver, conseguiu ali uma vitória no meio do caminho ali, se não me engano, contra a Avenida, depois não conseguiu vencer mais, empatou 0-0 o clássico Brapel, depois perdeu um outro Brapel no Bento Freitas, não ganhou nenhum clássico, então, às vezes é preciso também ser um pouco intempestivo em algumas decisões. Foi o que faltou pro Pelotas. Pelotas foi muito com a razão e em alguns momentos precisa agir com o coração. Derrotas como as derrotas para o Monson, você não pode agir com a cabeça, tem que agir com o coração em alguns momentos. Então era o momento ali de fazer a troca, de tirar o Ariel. Pelotas ainda ficou muito tempo com o Ariel, perdeu muito tempo e aí depois pegou uma sequência horrível pro final. O Pelotas até quase conseguiu ali escapar do quadrangular do rebaixamento, mas na última rodada acabou entrando, e aí depois a gente sabe o filme que aconteceu. Então, vamos ver aí quais serão os próximos passos do Esporte Clube Pelotas. Esperamos que o Pelotas monte um time competitivo, afinal, acho que vai dar para fazer uma competição legal aí nessa Copa do segundo semestre. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente, compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!